Bem-vindos, aventureiras e aventureiros, mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje, volto para trazer o segundo capítulo dessa história arrepiante, A Pequena Besta. Bora lá? Dr. James e a sua esposa Diane já chegaram ao seu destino, mas assim que ele chegou ao hotel, ele acabou ligando para Esther para saber como as coisas estavam e que ela poderia a qualquer momento estar indo para a casa da sua tia. Ela não entende essa obsessão de tirar ela da casa e ela se mantém firme em dizer que está tudo tranquilo e que ela vai se manter ali. Naquele mesmo dia, no fim do dia, já no cair da noite, ela vai para o seu quarto para tomar um banho, para poder descansar, e aí ela sente assim uma necessidade de fazer uma oração. Então ela acaba lendo a Bíblia, ela acaba orando, mas começa uma tempestade, está uma chuva muito forte lá fora, e assim acaba a energia da casa. Ela vai até a cozinha para pegar umas velas e acaba colocando essa vela no castiçal, no qual ela vem trazendo para o quarto. Ao começar a subir a escada, ela sente como se tivesse alguém do lado dela, como se tivesse alguém acompanhando ela. Olha, Jesus! E nisso ela fica com medo, óbvio, Eu também ficaria, mas assim, ela vai rapidamente para o quarto, ela tranca a porta e se deita. Quando é 3 horas da manhã, ela acorda meio assustada, porque dá a impressão que tem alguém correndo pelo corredor, andando rapidamente. Quando ela se levanta e olha, a porta está escancarada. Como que a porta está escancarada se ela trancou a porta com chave? Como isso pode acontecer? Ela correu, com muito medo, correu, trancou a porta novamente e voltou para a cama. E quando ela estava ali quietinha, se concentrando para poder dormir, com o coração a mil, claro, porque ela está sentindo que alguma coisa estranha está acontecendo naquela casa, ela escuta um barulho. Quando ela olha para ver o que é, porque ela acredita que o barulho está vindo da janela, como se estivesse batendo alguma coisa na janela, ela não vê nada. E o barulho aumenta. E quando ela percebe, o barulho está dentro do quarto. Quando ela olha novamente para a porta, gente, a porta está escancarada novamente. Ela, com muita coragem, muita confiança, ela se levanta e sai andando pela casa. Como a vela que estava no castiçal já está no final, ela coloca uma nova e vai para saber o que está acontecendo. Gente, eu faria o quê? Eu, nesse momento, eu sairia correndo para fora da casa, não ficaria ali. Eu não ia ver o que está acontecendo. No que ela vai, ela passa pelo corredor, ela desce a escada, ela olha na sala, ela não vê nada, ela vai em direção à cozinha. Quando ela se aproxima, ela vê, próximo à porta que leva ao porão, uma mulher toda molhada, uma mulher baixa, loira, de olhos amendoados, olhos de mel. E ela está, gente, chorando. O olhar dela é de muito sofrimento e ela tem uma marca roxa no pescoço. Esther fica paralisada, por mais que ela queira correr, por mais que ela queira sair desesperada daquele local, as suas pernas parecem que estão presas ali, ela não consegue se movimentar. E a mulher olha para ela e mostra a porta do porão, como se dissesse assim, vai até lá. Gente, parece que eu tô com frio. E ela vai, gente, ela se aproxima daquela porta. E quando ela coloca a mão na maçaneta, porque a mulher mostra, e um detalhe, gente do céu, eu tô tão assim que eu esqueci do detalhe. Porque a mulher, após mostrar a porta, ela simplesmente some do nada. E Esther fica pensando o que seria aquilo. Quando ela se aproxima da porta e coloca a mão na maçaneta, a porta é aberta de uma vez. E o que pula em cima dela, segurando a sua garganta, é um animal de olhos vermelhos, de dentes afiados. Nisso, Esther começa a gritar e no que ela percebe, ela estava dormindo. Então, ela percebe que foi um sonho, mas um sonho muito real. Ela levanta, ela vai para a cozinha e chegando lá, o castiçal que ela estava segurando está jogado no chão. O local onde aquela mulher estava está todo molhado, todo molhado. Que sonho é esse tão real dessa forma? Mas ela se mantém firme. Ela percebe que ali tem algo sobrenatural, tem alguma coisa muito estranha, mas ela se mantém firme. E no que ela está ali nos seus afazeres, secando ali aquela poça d'água, limpando toda a casa, ela percebe na biblioteca algo escondido. No que ela puxa, ela vê um quadro, onde ali tem o Dr. James, a sua esposa Diane e
ela está grávida. Como assim ela está grávida? Ela não ficou sabendo de nenhum filho. Mas ela acha um desperdício aquele quadro estar fora de uma parede, então ela acaba pendurando ele. Isso não vai prestar. Ela continua os seus afazeres até que ela começa a escutar um choro. Mas o choro dá a impressão que vem de algum vizinho, de alguma casa vizinha. Mas vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí ela vai seguindo o som daquele choro. E ela percebe que o choro vem de dentro do porão. Um choro onde está com muito sofrimento, um choro que se torna um soluço muito grande. E ela ali, nesse momento, ela se aproxima novamente daquela porta. Meu, você não aprendeu a lição? Você não viu que aquilo ali era um aviso para você não se aproximar dessa porta? Não, você não entendeu, né, Esther? Você não entendeu. E no que ela coloca a mão na maçaneta, ela sente um arrepio, ela sente assim como se algo muito ruim estivesse ali naquele lugar. E a porta se abre num rompante, sem ela fazer nada, ela nem virou a maçaneta. A porta abriu sozinha. E ela com muita coragem, muita fé, porque né, não é só coragem que tem que ter muita fé, porque ela acredita que Deus está ali com ela, ela desceu a escadaria, juntamente com uma lanterna, e quando ela mirou a lanterna num certo ponto daquele porão escuro, fétido, ela viu uma criança de aproximadamente 10 anos, loira, linda, mas toda machucada, cheia de hematomas e acorrentada dos pés à cabeça. Ela ficou em desespero porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo, quem era aquela criança. Ela tentou falar com a criança não falou com ela, até que ela foi lá com muita dificuldade. Ela tirou a criança daquela situação e a trouxe para cima. Ela ficou se perguntando se aquele era o filho, né, do casal, se aquela gravidez gerou aquela criança. Ela procurou pela casa toda álbum de fotografia, alguma coisa que pudesse provar, mas não encontrou nada que mostrasse aquele menino. Ela tentava conversar com o menino, não tinha resposta, mas ela decidiu cuidar dele. Então ela deu banho, ela alimentou e aí ela ligou para uma vizinha da tia dela para que pudesse doar algumas peças de roupas, já que essa mulher tinha filhos. E a mulher disse que a noite levaria. Às 10 horas da noite, essa amiga Magnólia chega com as roupas. Ela fica encantada com aquele menino loiro, aquele menino doce, aquele menino de olhar perdido, aquele menino, gente do céu, que você quer levar para casa, você quer cuidar. E no que ela ficou com o menino, a Esther levou as roupas para poder guardar, porque ela já tinha arrumado uma gaveta para poder guardar as roupinhas que o menino ia passar a usar a partir daquele dia. Quando ela está ali ajeitando as coisas, simplesmente ela escuta um grito horrível. E no que ela desce desesperada, na hora que ela chega na cozinha, ela vê a seguinte cena. Magnólia, deitada no chão, com os olhos ainda abertos, morta. E o menino, doce, meigo, está sobre ela de cócoras. Está arrancando os órgãos dela e comendo. Ela fica apavorada, mas ela não consegue sair. Parece que uma força segura ela ali. E quando ela consegue dar um passo para trás, este menino olha para ela com um olhar vermelho, com os dentes parecendo de um animal e ainda está com um pedaço do coração de Magnólia na boca. E ele rosna para ela como se dissesse: isso é meu, não se aproxime. Nesse momento, cai a ficha, ela sai correndo desesperada. Quando ela está quase vencendo ali ao portão, então alguém a puxa, segura o braço dela com muita força. Quando ela olha Nicanor, e Nicanor ainda pergunta: você está viva? Como? Como você ainda está viva? Como ele te deixou escapar dessa? E quando ele fala que ela vai ter o que merece, ele tira um canivete para atacá-la, então ele é atingido por alguém com uma pá e ele cai. Ela não olha para ver quem foi, ela não olha nada, ela sai correndo disparada. Ela vai correndo sem rumo até que ela chega num ponto de ônibus e fica ali sentada. E tá chovendo ainda, ela tá toda molhada, quando uma mulher se aproxima dela e se apresenta como Cristi e fala que é para ela segui-la, porque ela vai cuidar dela, porque ela não pode ficar naquele estado que tá frio, que tá chovendo. E ela vai, mas ela se recorda que aquela senhora é a mesma que ficou indignada lá no mercado quando ela disse quem era e aonde ela trabalhava. E essa senhora, gente, simplesmente conta a seguinte história para ela. Você ouviu
Você o encontrou? Ela, sim, eu vi, mas aconteceu algo muito estranho, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu chamo a polícia, eu não sei o que eu faço. Ela falou, bem, a única coisa que você tem que fazer, já que você soltou ele, que não era para fazer isso, é matá-lo. E ela conta, a filha dessa senhora era uma mulher que fazia enfermagem, era noiva de um brasileiro e ali ela conheceu o Sr. James Encantador. E eles tiveram um caso, mas ela descobriu que estava grávida, queria ficar com ele, mas ele disse que não largaria a esposa dele. E logo em seguida ele descobriu que a esposa também estava grávida. E aí disse a ela que não iria ficar com ela e deu dinheiro para que ela fizesse um aborto. Ela, muito desesperada, disse que ela não ia fazer isso jamais e prometeu a ele que ia contar para sua esposa. E ele ameaçou, se você contar para Daiane, eu mato você. Nisso, gente, ela fez o quê? Ela acabou indo atrás de uma feiticeira para que fizesse alguma coisa contra aquela família. Porque ela, já que ela não podia ser feliz com ele, então ele não seria feliz com ninguém. O marido, ele não larga a Daiane, não é assim porque ele ama ela. Não, é porque hoje ele é, né, um dos importantes presidentes desse hospital. O hospital foi fundado pela sua família. Então ele tem o nome a zelar. A sua esposa, ela perdeu já 2 filhos, né? E agora que ela não consegue segurar a gravidez, agora ela está grávida novamente, então não tem como ele abandoná-la. Então junta tudo isso. E como ele é acostumado a ficar com outras garotas e simplesmente abandoná-las, então ele não viu nada demais em fazer isso com aquela garota. Era mais uma só para ele descartar. E quando ela fica sabendo isso, ela fala assim, gente, mas não tem como eu abandonar aquela criança, eu vou voltar. E fala assim, e não é matar, tudo bem que eles internaram, que eles fizeram 1001 coisa, mas é de Deus que aquele menino precisa, ele está possuído, ele precisa de Deus. Porque agora eu sei disso, porque a sua filha fez isso com aquela família. Então eu vou voltar, eu vou cuidar daquela criança. E no que ela volta para casa com muito medo. E a partir desse momento, gente, as coisas ficam mais estranhas ainda, as coisas ficam piores ainda. Mas eu trago para vocês no próximo vídeo. Obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima.